Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Morre Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Veja também, mega da virada, apostadores optam por bolões e os mesmos números em busca dos 500 milhões. E ainda, Ribeirão Quilombo atinge capacidade máxima e apresenta riscos de transbordamentos. E vamos falar também das consequências dessas chuvas aqui na nossa região, entre as cidades de Sumaré e Nova Odessa. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente nesta quinta-feira. E falando em multiplataformas, no seu televisor aparecem aí todos os canais para você acompanhar os trabalhos da equipe da Rede Todo Dia. E claro, no portal tododia.com.br você encontra vídeos, notícias, tudo para você ficar bem informado. Vamos agora começar o programa falando de uma notícia que, assim, já era esperado, porém, né, a gente sempre cria uma expectativa de que isso não vai ser preciso noticiar. Mas, infelizmente, aí praticamente um mês, né, depois da sua internação no dia 29 de novembro, infelizmente nós abrimos o programa hoje um pouquinho diferente, falando de um exemplo de pessoa que realmente foi ao encontro do sonho, né, pelo futebol, e que muitos e muitos garotos e crianças se espelharam na história dele e hoje continuam se espelhando. Nós estamos falando do rei do futebol que morreu hoje aos 82 anos, Pelé. Adeus ao rei, morre Pelé, o rei do futebol aos 82 anos, tricampeão mundial com a seleção brasileira. Estava internado aí há um mês para o tratamento de um câncer no colo e faleceu nesta quinta-feira. Para a gente dar continuidade na homenagem, né, nesta pessoa, né, pessoa como exemplo do esporte, de luta, de perseverança, tanto no esporte como também em relação à sua saúde, porque realmente Pelé lutou por muito tempo aí contra esse câncer e principalmente agora, nesses últimos dias, nesse último mês, aí lutando, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nós vamos conversar com o nosso repórter, comentarista esportivo, Rafael Alves, que sempre fala com a gente aqui, a gente sempre bate um papo alegre, gostoso, falando do esporte, falando da Copa, mas hoje nós vamos dar uma notícia do esporte um pouquinho diferente. Então convido o meu colega aí, jornalista, para falar comigo e para a gente bater um papo e fazer uma homenagem especial a este ídolo de muitos e muitos, né, garotos que também queriam ou querem se tornar um jogador de futebol. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Sabrina, me ouve bem por aí? Boa noite, Rafael. Bom, como eu disse, né, a gente sempre faz uma participação alegre, mas infelizmente nós temos que dar uma notícia triste para muitos que são fãs, né, e que gostam realmente do Pelé como pessoa e também do jogador que representou o nosso Brasil, né? Sabrina, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre as partidas, né, de pessoas queridas, assim, principalmente quando são celebridades, porque eu compreendo que a gente chora pela partida, mas a gente se alegra pelo legado que essas pessoas deixam nas nossas vidas, né? O legado que o Pelé deixa para o futebol é algo que vai ser celebrado até o fim dos tempos, assim, até quando a Terra não existir mais. O que ele produziu, o que ele criou, o que ele trouxe ao futebol é algo para ser relembrado e comemorado. Hoje, dezenas de pessoas no mundo todo, quase aí 40 anos após ele ter parado de jogar bola, um pouco mais de 40 anos, as pessoas ainda não lembram do Pelé. Recentemente o Mbappé fez, por exemplo, um comentário, né, postou uma foto
desejando melhoras para o rei, que estava no hospital durante a Copa do Mundo. Então a gente fica triste pela partida, né, de uma pessoa importante como o Pelé, mas contente pelo legado que uma pessoa como o Pelé pôde deixar para a gente nas nossas vidas, né? Principalmente para quem teve o prazer de acompanhar essa genialidade em campo, né? É incrível, eu não tive, obviamente, o prazer de acompanhar, não é da minha geração. Eu vi outros jogadores tão craques, né? Tão absurdos assim dentro de campo, mas tudo que a gente ouvia falar, nada supera ao que o Pelé fez, porque o Pelé foi um precursor, né? O Pelé trouxe tudo de novo dentro do futebol. Existem dezenas de jogadas hoje que os atletas fazem em campo, que a galera mais nova diz, nossa, olha que inovador, mas Pelé já fazia isso há 50, 60 anos atrás no futebol, e com uma facilidade, com uma tranquilidade de um craque, né? Como foi. Aliás, Sabrina, eu trouxe aí, durante, obviamente, as nossas pesquisas da carreira do atleta, a carreira do Pelé, a gente trouxe algumas curiosidades para trazer para o nosso telespectador, porque eu não sei se você aí no estúdio, Sabrina, vou até perguntar, você sabe o porquê o Edson Arantes do Nascimento tem o apelido de Pelé? Você tem essa informação? Pois bem, eu assisti o documentário. Então você acompanhou. Eu assisti o documentário com o meu filho. Na verdade, eu queria deixar para você falar. Claro, não tem problema. O Pelé era muito fã de um... Vou falar. O Pelé era muito fã de um goleiro chamado Bilé, que era do Vasco na época. Esse goleiro, aliás, o Pelé jogou em todas as posições, né? Bom, a gente vai lembrar disso durante a semana aí, a gente vai trazer muita matéria sobre o Pelé, a gente vai lembrando alguns feitos na carreira, mas o Pelé jogou em várias posições. E ele jogava no gol, quando jogava com a molecadinha na rua. Sim. E era muito fã desse goleiro Bilé, que era um craque, né, do time do Vasco, né? E ele não conseguia pronunciar, obviamente, essa palavra corretamente, né, desse goleiro. E aí ele falava com a língua meio que enrolada, né? Nisso ele falava Pelé, soltava sem querer esse nome Pelé aí, né? O Pelé no gol, né? O Pelé pegou e tal. E os amigos, sabe como que é apelido, né, Sabrina? Quanto menos você gosta, mais ele pega, né? Começaram a chamar ele de Pelé e não adianta, né? Apelido, quando você não gosta, é aí que ele pega. E ficou esse apelido, então, de Pelé para o nosso craque, o rei do futebol, né? Bom, eu pesquisei mais ou menos isso, né? Não sei se a versão do documentário pode ser outra também, mas a princípio era essa que apareceu pra gente aqui. Exatamente, não é essa mesmo, só que quando ele começou a jogar e o pai dele incentivando, a mãe não queria, mas o pai incentivava Sim. ele, né? E aí quando ele começou realmente a se revelar, aí o pai dele mesmo falou, por que você não usa o nome então de Pelé? Continue usando o nome de Pelé que você vai ser um excelente jogador. Então no documentário fala um pouco disso. E é interessante mesmo que ele tinha essa dificuldade da pronúncia e aí foi ficando, os amigos dele ali da rua jogando a pelada, né, que eles falavam, eles começaram então a chamar ele de Pelé. E o interessante que você falou é isso mesmo, ele jogava em todos os, né, todas as posições. Todas as posições. E você comentou aliás, também ele jogou profissionalmente, né? Exatamente. Como goleiro, jogou profissionalmente. Exatamente. Só para lembrar, Pelé nunca tomou gol também. Então, e o interessante é que no documentário, e aí vem de encontro com o que você falou, que muitos jogadores que estão famosos no momento e que usam, às vezes, uma técnica, alguma forma que lembre a jogada do Pelé, eu lembro que nesse documentário eu falava assim, da ginga, né, do brasileiro, Sim. que quando ele foi agora eu não vou lembrar o país, mas quando ele foi realmente jogar lá fora, o técnico falou para ele, eu não quero que você faça a ginga, eu quero que você jogue sem ginga. E aí o Pelé não conseguia no campo exercer como ele exercia no Brasil. E aí foi quando ele teve um sonho, teve a visão, o pai dele falando, e aí ele pegou e jogou com a ginga dele, foi quando ele fez o gol lá fora, né, no outro país, que agora eu não estou me lembrando o nome, e aí foi que depois ele foi chamado para a seleção, o primeiro jogo, quando ele tinha 17 anos ainda. É isso Sim, mesmo? Sabrina,
era uma genialidade absurda, né? Foi com 17 mesmo que ele começou a carreira. Na seleção ele chegou a jogar com 16, mas foi com 17 que ele foi convocado para jogar jogos Isso, oficiais. exatamente, Enfim. foi convocado, Porém, ele começou aos 15 no Santos, né? Começou a jogar aos 16 também como profissional na equipe do Santos. Primeiro gol dele marcado contra o Corinthians de Santo André. Foi o primeiro gol na carreira dele, na vitória por 6-2 ou 7-2, se eu não me engano, nessa partida da vitória do Santos. E aí deslanchou, né? Pelé tem mais de 1000 gols. Depois eu pego o dado certinho aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, eu pego o número. 1.282 gols em 1.364 jogos ao longo da sua carreira. É muita coisa, hein? É muita coisa, é muita coisa. Tem gente que diz que foi mais, tem gente que diz que foi menos. Só que o próprio Guinness Book, a FIFA, né, atesta esse valor, né, esse número. Se a gente fosse somar todos os feitos, as conquistas do Pelé, como eu citei, a gente até fez um texto aí para o portal, seria como contar as estrelas do céu, né, as areias do oceano. Não daria para somar de tantos feitos assim que o Pelé realizou na sua carreira como atleta, né? Nasceu para brilhar, Sabrina. Não sei se no documentário, que eu vou assistir esse final de semana, aliás, não sei se no comentário conta, mas se o nome dele foi em homenagem a outro goleiro também, né, um apelido que os amigos deu, o nome Edison veio de outro grande nome, que era do Thomas Edison. Até então, o criador da lâmpada, digamos assim, né, o homem que inventou a lâmpada. O pai dele quis homenagear o criador Thomas Edison, né, porque na cidade que ele morava em Minas não tinha iluminação, e quando chegou, o pai ficou de sobrinho, obviamente, do nome do criador da lâmpada, e desejou então que o filho tivesse, né, um dos nomes do Thomas Edison, e aí colocou então o nome de filho de Edison antes do nascimento. Afinal, nasceu para brilhar, né? Não tem nem como contestar esse feito do Pelé. Mas é muito engraçado, Sabrina, falar um pouco da carreira dele, porque a gente vê milhares, de atletas começando com a idade que ele começa, mas nenhum consegue despontar tão rápido quanto o Pelé fez. Pelé foi tricampeão mundial com a seleção brasileira. Ele foi bicampeão mundial em duas edições de Copas, né? A primeira dela, como você falou, com 17 anos de idade. Eu sei que tem outros atletas que conquistam, mas o Pelé carregou nas costas, né, esses títulos. Esse que é o mais interessante. Ele era o craque do time, ele abraçava, ele tomava a frente das decisões, né? Então, era um feito muito grande para aquela época. E detalhe, o Brasil não era potência no futebol até a chegada de Pelé. O Pelé colocou o Brasil, a seleção brasileira, no mapa do futebol. A gente sabe que depois vieram outros craques, né? Vieram Garrincha, Tostão, Carlos Alberto, enfim, né? Vários atletas, mas Pelé iniciou a carreira da seleção brasileira. Se o Brasil hoje tem 5 títulos, 3, sem noção que 3 faz parte da carreira do Pelé, é muita coisa para a gente celebrar. Muita. É o que eu falei, a gente pode ficar triste pela partida do Rei, mas a gente tem que celebrar o que esse atleta, né, o que essa pessoa fez para o futebol. E detalhe, né, não só para o futebol brasileiro, o Pelé revolucionou o futebol em todo o mundo. O Pelé era visado, né, o atleta era referência dentro de campo, né? Então, ter o Pelé como adversário, ou ter o Pelé no seu time, era algo absurdo. Tanto que ele foi contratado no final de carreira para jogar no Cosmos, na equipe americana, né, norte-americana. Foi a única equipe, obviamente, que ele jogou depois do Santos, né? Mas ele foi convidado para jogar, de tanto que ele era referência no esporte mundial, né? Ainda assim, fim de carreira, ele foi convocado para jogar em mais uma equipe, para fazer sucesso lá, quando ele acabou encerrando em 77. Infelizmente, não tive o prazer, queria ter tido o prazer de ter assistido o Pelé em campo, porque a gente vê hoje em dia os lances, as jogadas na internet, né? Em várias edições de matérias, documentários, e a gente não acredita que lá em 60, em 52, em 58, o cara fazia isso com a bola no pé. É algo muito absurdo de se imaginar mesmo que o Pelé tenha realizado isso, e é incrível, né? Com apenas 16, 17 anos de idade, Sabrina. É verdade. Fica aí a dica para o final de semana. Infelizmente, né, o destino, né, o universo quis que a gente perdesse o Rei numa virada de ano, né, e num ano de Copa ainda, o que talvez deixe brilhante mais ainda, né, a partida dele. Vai ficar mais marcado, né? Fica mais marcado, exatamente, né, fica mais marcado
até porque um outro camisa 10 carregou a sua equipe ao título, no caso que foi o Messi, né? Então, assim, tem muitas, até arrepia falar, são muitas referências que o destino, né, que o universo vai jogando pra gente, para ficar marcado essa partida do Rei, que espero que vá em paz, né? A gente sabe que ele estava sofrendo, né, por esse câncer aí, mas que tenha ido em paz e tenha feito uma partida na medida do possível tranquila, e que agora fique o legado, né, que a gente consiga transmitir isso para as futuras gerações e conseguir, quem sabe um dia, um novo rei do futebol, né? A gente tem alguns príncipes aí jogando, mas que surja um novo rei do futebol. É verdade. Bom, você lembrou muito bem, né? As décadas, né? O tempo. Em 1958 foi a primeira Copa que ele conquistou, depois 1962 e 1970. Eu estava ali na porta, ali, entre 70 e 80. Pena que eu não consegui nascer um pouquinho antes para ver. Mas tudo bem. Eu estava na década de 70, mas não cheguei a vê-lo jogar. Porém, a gente, só fazendo uma relação, que a gente fica mesmo de boca aberta, assim, ao ver ele com as jogadas dele, porque eram décadas difíceis, né, que tinha muitas dificuldades e poucos recursos, inclusive, para o futebol, porque eles jogavam, Sabrina, até com as suas roupas, eram totalmente diferentes. Hoje não, a camisa porque transpira, porque os shorts é isso, porque tem não sei o que na chuteira, a chuteira fica mais confortável. Não, naquela época era tudo muito mais simples e se jogava daquela forma, né, espetacular. Então a gente vê que tinha no sangue mesmo, né, o futebol, e é isso que é bonito de se ver, né? Eu cheguei a entrar em algumas discussões assim, debates, né, sobre se o Pelé desempenharia o mesmo futebol jogando atualmente. Aí eu entro na seguinte questão: o Pelé era um craque, e foi, como a gente conseguiu atestar durante os anos, jogando com uma bola mais pesada, com camisa diferente, gramados com dificuldades, atletas que chegavam talvez um pouco mais duro na jogada, sem tratamentos específicos para as regiões, né, de joelho, de coxa, tornozelo. Então, eu imagino que o Pelé seria muito mais craque hoje do que foi, do que foi na época em que jogou. Então, eu acredito que o Pelé foi, sim, unânime, não há ninguém acima. Há pessoas que buscam chegar perto de Pelé. Maradona, Carlos Alberto Torres, Casagrande, o Messi, Cristiano Ronaldo. Para mim, Sabrina, todos são craques, todos estão acima de qualquer questionamento, mas todos têm que fazer reverência para o Rei Pelé, porque acima dele, até o momento, eu não vi ninguém jogar. E olha que eu sou muito fã do craque Ronaldo, viu? Mas, Sabrina, não dá para comparar, é absurdo o que o Pelé fez, jogando em várias posições, a genialidade, a ideia, como eu posso dizer, né, a forma, né, o brilho que ele tinha em realizar o futebol, e principalmente, né, a responsabilidade que tinha dentro de campo, como atleta, com a sua equipe, porque isso é muito importante, Sabrina. Hoje em dia, nós temos muitos jogadores de futebol por aí, milhares de jogadores, mas nós temos poucos atletas de futebol. E atleta é uma pessoa comprometida, uma pessoa que é determinada, focada, como você mesmo disse no início da sua chamada, que foi atrás do seu sonho, né, lutou pelo que queria conquistar. Então, sem condições, não há ninguém acima de Pelé no futebol mundial. Com certeza. Bom, eu tenho informações aqui que, por ser o maior goleador da história da seleção brasileira, ele teve aí 77 gols em 92 jogos. Está empatado com o Neymar. Mais? Não, está empatado com o Neymar. Empatado com o Neymar. Só que há controvérsia. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, Sabrina, vou até dar uma lida para não errar os números, porque a FIFA diz que os números são esses, 77 gols e 91 partidas pela seleção brasileira. Mas já a CBF diz que ele tem 113 partidas e 95 gols marcados. Mas é que aí conta partidas não oficiais, né? Tem partidas que são amistosos e aí acaba não contando. Mas vestindo a camisa da seleção, segundo a CBF, são 95 gols marcados em 113
partidas disputadas. Ainda assim, é um número absurdo também, né? Nenhum atleta, talvez, conseguiu chegar. É bem provável que o Neymar, se jogar mais uns 4 anos aí com a seleção, consiga alcançar esse número, mas é um número bem alto ainda para se alcançar com a seleção brasileira, viu, Sabrina? E detalhe... Até porque o Neymar começou também no Santos, né? Também, né? Tem toda... É o que eu falei, são muitas referências que o universo vai jogando pra gente. Só não é o mesmo número de camisa que ele começou no Santos. Isso. Mas hoje o Neymar joga com a 10 na seleção. Pois é. Então eu acho que tá ali, né? Tá seguindo ali. A gente espera, obviamente, que o Neymar tenha a mesma chance que o Messi teve de conquistar um título mundial, porque aí seria um grande marco para ele também vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas ainda assim, falta ainda algumas coisas para o Neymar chegar um pouco mais próximo do que foi o Pelé, né? Para a gente poder configurá-lo aí como um dos grandes... ele já é um craque, é óbvio, mas falta um pouquinho para entrar como os grandes craques da seleção brasileira. Acredito que o Neymar tem a possibilidade aí, a próxima Copa talvez a seleção esteja mais encorpada, ele tenha condições. Mas voltando a falar sobre o Pelé, ele encerrou então a carreira, né, aos 77 anos de idade, Sabrina, e jovem, com 36 anos de idade. Jovem. A gente tem atleta hoje jogando com 40, 41, 42 anos de idade, né? Então Pelé encerrou a carreira com 36 anos e conquistou tudo aí que tinha para conquistar. Campeonatos mundiais com o Santos, Libertadores, brasileiros. Ele fez o meu Corinthians ficar 10 anos sendo freguês do Santos, porque o Corinthians não venceu um jogo em 10 anos com o Pelé em campo. Então, assim, é muita coisa. É o que eu falei, se eu for listar e uma entrevista só que a gente está fazendo aqui, eu não consigo... o programa vai ter 3 horas de duração. Vamos fazer um documentário, então, do Pelé. Vamos fazer. É mais ou menos isso. A gente tem que ir cortando, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui alongando essa história. Mas o que eu gostaria de prevalecer aqui no nosso bate-papo, que tantos fãs, tantas pessoas que gostam do Pelé, que inclusive, até o momento quando a gente deu aqui o plantão news urgente, dando a notícia do falecimento do Pelé, e que nós iríamos trazer os detalhes aqui no Todo Dia News segunda edição, ainda não tinha informações sobre o velório dele, a família não tinha ainda divulgado e tal. Só que nisso, o nosso repórter Henrique também já estava ali, na correria apurando as coisas, e aí ele verificou que o pessoal já estava lá na Vila Belmiro, já fazendo, Belmiro, desculpa, fazendo já as homenagens, fazendo a vigília, porque era previsto isso, e realmente já aconteceu muito antes de estar tudo ali, mas parece-me que houve assim todo um planejamento, sabendo que ele já estava mal, que ele, né, estava a caminho desse resultado que nós estamos noticiando hoje, e a família parece que já estava preparando tudo, inclusive como ia ser o velório e tudo mais. Você teve esses detalhes, Rafael? Sim, Sabrina, só para fazer um adendo sobre essa questão da família, a preparação prévia sobre esse velório, eu não sou terapeuta, estou longe de poder falar com propriedade sobre isso, mas talvez isso tenha, esse período de internação, talvez tenha trazido um pouco mais dessa tranquilidade, dessa calma, na compreensão dessa passagem do Rei Pelé. Porque é importante, né? Não fica o choque, né? O baque de um acidente, de uma ida repentina, né? Isso talvez prepara os fãs, prepara a família, e talvez essa tranquilidade tenha ajudado tanto o rei na passagem, quanto a família na sua compreensão dessa ida. Mas a gente tem informações sim sobre o velório, quero até agradecer ao Henrique, que conseguiu pra gente. Vou pedir para os meninos da técnica soltar, a gente tem imagens do que possivelmente deve ser o caixão. Porque o Pelé será velado na Vila Belmiro, né, no estádio Urbano Caldeira, onde ele jogou, né, a vida inteira praticamente. O enterro será no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, com vista direta, né, de frente ali para o estádio Vila Belmiro. O cemitério fica no bairro do Marapé, em Santos, ele é conhecido como um dos mais altos do mundo, né? Essas imagens aí, então, são do caixão, né, que possivelmente deve ser do rei, que merece, né, merece um enterro, né, um velório, no caso, e um enterro, à altura do que representou. Eu vou fazer um paralelo aqui, até brincando, né, nesse momento, peço desculpas e licença para as pessoas da família, né, os amigos mais próximos, que o rei merece ter um velório e um enterro tal qual uma rainha, como foi talvez a rainha da Elizabeth, enfim,
porque é uma celebridade, é uma pessoa que marcou a história de milhares, talvez milhões de pessoas. Então ele merece um enterro, um velório à altura e digno do que foi a sua carreira, Sabrina. Para mim, nada menos do que o pessoal está preparando, se for mesmo caixão, vai ser muito bonito, deve ser uma celebração muito bonita aí, e as pessoas vão poder acompanhar esse cemitério, então, bem próximo à Vila Belmiro, que é onde o rei fez toda o início, pelo menos, de toda a sua história no futebol. Com certeza. Olha, tem aqui as informações que o cemitério fica no bairro do Marapé, em Santos, e é conhecido como um dos mais altos do mundo. E imagens circulam aí na internet com um possível caixão dourado, que foi esse que acabamos de ver, né? Um caixão dourado com uma imagem do rei do futebol. O Santos Futebol Clube preparou também uma tenda no centro do gramado da Vila Belmiro para receber o corpo de Pelé. Então, realmente, é como você falou, tem que ser realmente um velório à altura mesmo do rei Pelé, porque merece, né? Então ele vai ser velado na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, onde jogou por muitos anos no Santos. E o enterro será então no cemitério vertical memorial Necrópole Ecumênica, com vista aí para o estádio Vila Belmiro. Tá aí então as informações. Você separou algumas imagens também, alguns vídeos, Rafael? Tem mais material para a gente? A gente pode trazer um pouco mais, como eu falei, é muita coisa para a gente falar sobre o Pelé, de informações. Os meninos pegaram umas fotos, né, do Pelé na internet, né, para a gente ilustrar um pouco da carreira dele, mas amanhã a gente vai trazendo então algumas curiosidades, a gente vai produzindo algumas matérias para falar um pouco sobre a carreira, sobre as conquistas, os títulos, a gente vai trazendo um pouco sobre o rei do futebol, que aliás, Sabrina, a família dele, a família do Pelé no caso, né, que tem filho que jogou bola, por exemplo, né, o goleiro, o ex-goleiro do Santos, né, que era filho do Pelé, o Edinho, a família dele vai pedir para o Santos aposentar a camisa 10. Ou seja, para ninguém mais utilizar essa camisa, no caso, né, com essa partida do Pelé. É algo simbólico, claro, mas que representa muito no futebol, que é como se ninguém mais no universo do futebol tivesse o poder e a honra de vestir essa camisa. Pode ser simbólico, mas é algo muito marcante para quem vive no futebol. Com certeza. Rafael, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Podemos falar sobre o rei do futebol, Pelé. Eu fico até arrepiado, só porque a gente realmente é marcante e vai deixar realmente a história marcada para outras gerações também, porque com certeza a galerinha nova aí, os atletinhas novos que estão por vir vão realmente também saber dessa história linda que é do rei do futebol. Muito obrigada, Rafael. E o Rafael, com certeza, ele que adora esporte, vai trazer aqui no nosso jornal, no decorrer aí de alguns dias, falando um pouquinho do rei Pelé. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre uma das maiores lendas do futebol. Uma lenda. É uma lenda, exatamente. Obrigada, Rafael. Boa noite. Que legal, gente. Muito bom. É uma forma de a gente homenagear o nosso rei do futebol e que morreu aos 88 anos, né? E por uma doença que é horrível, né, gente? O câncer. Independente de onde é o local do órgão que foi afetado, mas quando se trata de câncer, a gente sabe que é sofredor para o paciente e para os familiares que estão próximos. Então, nossos sentimentos, né, a todos os familiares, as pessoas que realmente são fãs, a todos que gostam do Rei Pelé. Então, a gente deixa aqui a nossa homenagem, né, a esse jogador fantástico e que realmente vai deixar, é uma lenda, vai deixar muita história aqui marcada para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais informações para você, não saia daí. Bem-vindos ao pior Natal de todos. Vários caras malvados apareceram da lista dos malvados. Papai Noel vai ficar bravo.
Senhor... Noel, mas me chamo de Papai Noel. Eu sabia que você existia. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta a Todo Dia News, segunda edição. Vamos falar sobre o censo 2022, porque o IBGE divulga uma prévia aí dos dados populacionais. As informações são de Rafael Alves. Foi divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico de 2022, realizados até o dia 25 de dezembro. Dados mostram que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes. Com base nesses dados preliminares, a população de Santa Bárbara do Oeste está estimada em 183.447 habitantes, após 87,3% dos domicílios entrevistados. Para a região de Campinas, os números são
Americana fechando o ano com 243.674 pessoas, Nova Odessa com 61.935, Hortolândia com 246.449 e Sumaré com 294.128 habitantes. Por lei, o Instituto deve fornecer anualmente o cálculo da população de todos os 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União. A tabela com a prévia da população será publicada no Diário Oficial da União e as estimativas das populações dos municípios brasileiros e para as 27 unidades da Federação podem ser consultadas no site do ibge.gov.br. Domicílios ainda não recenseados devem ligar para o Disque Censo 137. Até o momento, são 87,7 milhões de domicílios recenseados e mais de 178 milhões de pessoas. O Censo 2022 realiza coletas desde o dia 1º de agosto e continua durante todo o mês de janeiro de 2023. Obrigada, Rafael, pelas informações. E agora a gente vai ter detalhes sobre notícia da Câmara Municipal que devolve R$1,5 milhão à Prefeitura de Nova Odessa. As informações são de Henrique Fernandes. O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, Elvis Pelé, informou que a Assembleia Legislativa devolveu R$1,5 milhão em recursos à Prefeitura. Pelé encerra seu mandato como presidente da Casa no fim deste ano e permanece como vereador em 2023. Pelé enalteceu o trabalho nos últimos 2 anos, como a compra de 14 novos computadores e contratação de servidores. Ele enaltece que a maior conquista é a mudança para o prédio novo. Segundo ele, Nova Odessa cresceu, o mundo também cresceu, além de tecnologia estar em todos os lugares. O expediente da Câmara Municipal está suspenso até o próximo dia 2 de janeiro e a primeira sessão do ano será realizada no dia 6 de fevereiro. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. E agora o Rafael Alves volta lá de Santa Bárbara para falar sobre as repartições públicas da cidade que não vão estar funcionando nesta sexta-feira, antivéspera, na véspera e antivéspera aí do nosso fim de ano. Os serviços de repartições públicas não atenderão nesta sexta-feira em Santa Bárbara do Oeste e retornam dia 2 de janeiro. Em sistema de plantão, irão funcionar a Guarda Municipal, o DAI, Departamento de Águas e Esgotos, o Pronto Socorro, o Velório Municipal, Serviços e Cemitérios e Coleta de Lixo. A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153, enquanto o DAI atende pelo telefone 3459-5910 e o 0800-770-3459. A Defesa Civil atende pelo número 199. Na saúde, os atendimentos no Centro Médico de Especialidades UBS e no Centro de Exame e Diagnóstico CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, retornarão também no dia 2 de janeiro. Não haverá vacinação no período de recesso. Muito bem, então aí os horários de funcionamento, né, da forma que vão funcionar aí o expediente das repartições públicas. Daqui a pouquinho o Rafael traz mais informações falando aí dos bancos, porque agora, já que vamos daqui a pouquinho falar do banco, mas a gente sabe que tem algo que vai atrair muito mais dinheiro que banco, né, gente? Que são as lotéricas. Porque todo mundo quer participar da mega da virada, né? Os apostadores estão optando aí por bolões e os mesmos números em busca, sabe do que, gente? No valor de R$500 milhões. Tá todo mundo enlouquecido para ganhar, né, ter a sorte da mega da virada. E o nosso repórter Henrique Fernandes fez uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos acompanhar. Já pensou em ganhar um prêmio de R$450 milhões? Este é o valor que a mega da virada vai pagar. Especialistas e vencedores apontam que apostar sempre nos mesmos números é uma ótima estratégia, como faz o mecânico Oswaldo Bernardino. Ele sempre aposta os mesmos números em 2 cartelas. Seu Oswaldo, caso o senhor ganhe o prêmio, o que o senhor pretende fazer? Mas não dá nem para falar agora, é tanto dinheiro, mas procura comprar uma fazenda. As apostas podem ser feitas desde um jogo simples com 6 números no valor de R$4,50 até 20 dezenas no valor de R$174 mil. Uma outra forma de aumentar as chances de faturar a bolada é apostar em bolões, como explica a gerente que trabalha há 10 anos na lotérica Baldim, dentro do supermercado São Vicente, no bairro São Vito. Essa lotérica eu já vendi um prêmio da Quina de São João, já faz mais ou menos 7 anos, deu 18 milhões.
Você já fez esse joguinho? Da Mega eu tenho um já feito. O primeiro saiu foi o meu. Aí agora eu vou fazer mais alguns. Pegar um bolãozinho. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. E aí, você já fez o seu bolão? Já fez a sua apostinha? Corra, hein? É até sábado, gente. Tá chegando. E aí, para você fazer um jogo simples com 6 números no valor de R$ 4,50 e os bolões a partir de R$ 10. O sorteio, então, será realizado neste sábado, dia 31, a véspera do ano, a virada de 2023, tá? Então, torça aí para você, quem sabe, ganhar esses 500 milhões de reais. Bom, e agora sim, o nosso repórter Rafael Alves volta falando sobre os bancos que fecham dia 30 e os Correios vão trabalhar ainda no dia 31. Então, no dia 31 eles estarão fechados. Vamos ver os detalhes, as informações, então, com o Rafael Alves. A Federação Brasileira de Bancos informou que as agências bancárias não terão expediente no dia 30 de dezembro e retornam, normalmente, na segunda-feira, dia 2. A população que necessitar de algum serviço poderá utilizar os meios eletrônicos como mobile, internet banking e caixas eletrônicos para fazer as transações financeiras. As agências dos Correios também informaram que no próximo dia 31, sábado, não haverá expediente. A Central de Atendimento dos Correios, o CAC, também estará indisponível no dia 31, retornando o funcionamento no próximo dia útil. Os canais de atendimento automatizados, Fale Conosco, chat e telefones funcionarão normalmente. Eu volto ao estúdio. Rafael, muito obrigada aí por todas as informações, prestação de serviço aí para os nossos telespectadores que são importantes para você acompanhar, que alguns serviços voltam a funcionar apenas na segunda-feira, dia 2, após o meio-dia, outros retornam já no primeiro horário da manhã e outros retornam somente no dia 3. Então, fiquem atentos. Bom, vamos falar agora deste período de chuvas. Antes de eu chamar a vinheta, da previsão do tempo, de eu chamar o Ezequiel Matos para conversar aqui com a gente, que ele explica muito bem. Agora, gente, toda vez que eu vou ler uma matéria, eu fico pensando, é alagamento, é inundação, é enchente? Porque depois da aula que ele deu aqui ontem, na nossa previsão do tempo, né, gente, foi uma aula. Então, é muito importante a gente entender essas nomenclaturas, porque a gente acha que tudo é enchente, tudo é alagamento, e não é. E Nova Odessa, gente, ficou inundada, né? O quilombo transbordou em Nova Odessa e deixou a cidade, então, inundada. A cidade, então, de Nova Odessa ficou debaixo da água na noite desta quarta-feira, após o Ribeirão Quilombo transbordar. Bairros como São Jorge, Flórida, Fadel e também Vilazenha ficaram inundados. Vocês estão vendo as imagens aí, inclusive do prefeito Leitinho, junto com a equipe da Defesa Civil. Olha, a água vindo para cima do joelho, quase próximo, né, ao quadril, quer dizer, bem alto mesmo, transbordou o Ribeirão Quilombo. E aí o prefeito, então, de Nova Odessa, Cláudio José Schuder, o Leitinho, visitou os moradores dos bairros atingidos, junto com a Defesa Civil, né, do município, e bombeiros civis voluntários. Ele até, inclusive, conversou com uma família, não sei se a nossa equipe conseguiu aí o vídeo, e nossa equipe estava trabalhando ontem de madrugada, inclusive, nós apuramos essas informações e subimos esse conteúdo às 2 horas da manhã no portal e nas redes sociais, e a gente está trazendo aqui as informações para vocês, né? E inclusive ele conversou com famílias que realmente perderam tudo, né? Perderam roupas. Ele conversou inclusive com uma senhora que é mãe de uma filha de 8 anos, pedindo doações, né, para as meninas, pessoas que perderam tudo, animais, ração, móveis, enfim. E aí, quem puder ajudar, pode sim levar as doações à sede da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários, que fica ali na rua Sigismundo Aderman, número 731, no bairro Jardim Éden, ao lado da UBS do São Manuel. O telefone é 2216-0193. Eu vou repetir. 2216-0193, tá? Só para vocês terem ideia, gente, choveu aí cerca de 52,6 milímetros nas últimas 24 horas na cidade, segundo a Estação Meteorológica do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, que é o CIAGRO. As inundações são decorrentes ao transbordamento do que horas antes
transbordou aí na cidade de Sumaré. Vocês lembram que ontem estivemos aqui, eu e Ezequiel falamos de Sumaré, mostramos uma imagem aérea de Sumaré falando do bairro Primavera que foi afetado. Muito bem, obrigada a produção, ó, pegou aí as imagens. Gente, aí em decorrência disso, olha só, isso foi no final da tarde de ontem. E nós comentamos aqui, ó, muita coisa pode acontecer. O Ribeirão Quilombo vai acabar atingindo aí outras cidades, que no caso passa por Nova Odessa e Americana. Se já passou por Sumaré, já passou por Nova Odessa, qual é a próxima cidade, gente? É óbvio, daqui a pouco vai chegar em Americana. É lógico, o grande volume de água que ocasionou essas inundações em Sumaré e Nova Odessa seguem o curso do rio sentido a cidade de Americana, onde o Ribeirão Quilombo então já atingiu sua capacidade máxima. Não é a primeira vez que a cidade de Nova Odessa, então, enfrenta essas inundações no ano de 2022. No início do mês de março, a cidade entrou em estado de alerta após as inundações do Ribeirão Quilombo. Toda a reportagem você encontra, inclusive essa que aconteceu em março, nós demos também, tem no portal tododia.com.br. Agora, vamos continuar falando um pouquinho mais da cidade de Nova Odessa, porque hoje, em decorrência, disso, o prefeito Leitinho, juntamente com a equipe da Defesa Civil e, claro, e mais voluntários, foram então às ruas, a esses bairros afetados, para realizar aí atendimento de entregas de doações a essas vítimas, então, que sofreram consequências dessas inundações, isso na cidade de Nova Odessa. E o nosso repórter Henrique Fernandes tem detalhes sobre este assunto. O prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, e a Defesa Civil realizaram atendimento às vítimas dos alagamentos na cidade. A forte chuva que atingiu o município transbordou o rio Ribeirão Quilombo e deixou ao menos 10 residências alagadas, a maioria no bairro Flórida. O atendimento às famílias, com auxílio na limpeza das casas, retiradas de bens, doação de cestas básicas, kit de higiene, kits de limpeza e roupas e fornecimento de marmitex. Os kits foram doados pela empresa Barbarex. Segundo a prefeitura, as águas do rio já recuaram durante a madrugada desta sexta-feira. O prefeito coordena pessoalmente a força-tarefa para o auxílio aos moradores que tiveram as casas inundadas pelas águas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, com as chuvas nas cidades da bacia do rio Ribeirão Quilombo, o rio extravasou no final da tarde e à noite da quarta-feira, quando atingiu cerca de 1,7 metros acima da calha, alagando áreas e vias públicas em 5 bairros monitorados pela prefeitura. A Defesa Civil de Nova Odessa informou que está atuando 24 horas e mantém contato direto com todas as famílias que podem vir a ser afetadas pelo quilombo através de um grupo de WhatsApp e dos celulares de plantão do próprio órgão municipal. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. E quando o Henrique estava produzindo esse conteúdo, nós recebemos uma nota oficial aí da assessoria de Nova Odessa, da Prefeitura de Nova Odessa, atualizando essas informações. Então, segundo a chefia de gabinete, a Defesa Civil Municipal, ao todo foram afetadas em maior ou menor grau 37 famílias nos Jardins São Jorge e Flórida e também na Vila Azenha. Nenhuma família foi desalojada, ainda que uma família da Flórida tenha decidido ir para casas de parentes na noite desta quarta-feira. Ainda falando, nesta quinta-feira foram limpas, foram limpadas aí pela prefeitura, com auxílio aí da CODEM, a Avenida Guadalajara, que fica no São Jorge, e a Rua Antônio de Oliveira, no Jardim Flórida, as mais afetadas pelas águas aí do Ribeirão Quilombo. No momento, não há pontos que foram inundados de via pública ou imóvel residencial em Nova Odessa. O monitoramento por parte da Defesa Civil Municipal continua 24 horas por dia ao longo dos próximos dias, assim como o apoio material e humano às famílias afetadas. E lembrando, essa reportagem você encontra na íntegra, inclusive com imagens e vídeos, lá no portal tododia.com.br. E vale ressaltar que o nosso colega está chegando aqui nos estúdios. Ele vai falar, o Ezequiel Matos, explicando um pouco mais sobre este assunto, porque
nos próximos dias, gente, continuam as chuvas. Não vai ter jeito, vamos virar o ano com chuva e realmente essas cidades têm que ficar em estado de alerta, porque vai chover bastante, tá? Então, agora nós temos mais uma reportagem do Henrique Fernandes falando de alagamentos, ou melhor, inundações que deixaram aí famílias desalojadas em Montemor e também atingindo a cidade de Valinhos. Vamos saber os detalhes. Os alagamentos, por conta do alto volume de chuva que caiu em Montemor, deixaram 60 famílias desalojadas na cidade. Ao todo, 9 bairros ficaram alagados. E segundo a Prefeitura de Montemor, as águas do rio Capivari subiram 2 metros de altura acima do normal. A Prefeitura informou que o acumulado das chuvas chegou a mais de 100 milímetros nesta quarta-feira. A Prefeitura montou 3 alojamentos em escolas nos bairros Jardim Capuvainha, Jardim Progresso, Jardim Moreira, mas as vítimas se abrigaram nas casas de familiares. O prefeito Edivaldo Brisques acompanhou os trabalhos da Defesa Civil de Montemor nos atendimentos às famílias desabrigadas. As chuvas intensas também causaram alagamentos no município de Valinhos. As avenidas do Imigrante e Gessi Lever ficaram alagados com o transbordamento do Ribeirão Pinheiros. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. E agora o Ezequiel Matos vai falar um pouquinho sobre o Ribeirão Quilombo, que atinge sua capacidade máxima e apresenta riscos de transbordamento. Vamos acompanhar. As chuvas têm gerado uma grande preocupação na cidade de Americana. Isso porque as chuvas que caíram nas últimas horas podem colocar o município em estado de atenção, com acumulados superiores a 80 milímetros, o que é considerado riscos de inundações e alagamentos pelos planos preventivos de defesa civil. Estamos na região do bairro Chácaras Machadinhos, aonde o Ribeirão Quilombo corta o município. Como podemos observar, o Ribeirão já chegou na capacidade máxima do leito do rio. Os moradores da cidade de Americana precisam ficar atentos, porque as próximas horas são previstos mais chuvas, com acumulados de até 155 milímetros, de acordo com o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o que pode provocar alagamento do Ribeirão Quilombo e causar transtornos na cidade. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Pois é, né, Ezequiel? E você ainda vai falar aqui com a gente ao vivo para ressaltar isso. E ele vai falar mais um pouquinho, gente, porque as chuvas intensas de verão, feriado de ano novo, deve ser marcado por chuvas em todo o estado de São Paulo. Não é mesmo, Ezequiel? 2022 está chegando ao fim e o ano promete terminar como começou. Pelo menos com relação ao tempo, os últimos dias do ano devem ser como a primeira semana de janeiro, marcado por chuvas. Uma frente de umidade, associada à massa de ar quente típica do período de verão, tem favorecido a formação de chuvas intensas e generalizadas sobre todo o estado de São Paulo. O evento climático La Nina, que vem atuando no oceano, provocando o esfriamento das águas do mar, deixando os meses de verão mais chuvosos, tornando dias e até semanas inteiras com instabilidades de chuva, como a última semana do ano de 2022. Alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo destaca que os últimos dias do ano será marcado por chuvas intensas, com acumulados de até 150 milímetros para a região de Campinas. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o feriado de Ano Novo deverá ser marcado por chuvas constantes, com acumulados de 5 a 20 milímetros em todas as regiões do estado de São Paulo. Com curto período de sol e com maior predomínio de chuva, o importante é se proteger de riscos de temporais, alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Muito bem, senhor Ezequiel. Até de capa de chuva ele foi fazer a reportagem lá no Convívio de Americana, mas ele vai vir aqui pessoalmente nos estúdios para falar um pouquinho mais de chuvas, gente. Roda a vinheta. Parabéns! Tudo bem, Sabrina? Nossa, parabéns! Adorei a sua parte. Tomou muita chuva? Um pouco, mas a gente tinha que conferir de perto. Tinha, né? E eu acho que foi uma forma ideal de anunciar que o feriado seria com chuva, trazendo a notícia durante a chuva, né, Sabrina? Pois é. E muita gente andando de sombrinha ali. Que mudança, né? Que coisa maluca que realmente a natureza não tem como mesmo a gente prever, né? A gente fala de previsão por isso mesmo.
E a gente espera o que então dessa previsão? Chuva e chuva e chuva. Chuvas e mais chuvas, Sabrina. Infelizmente, quem achou, como nós falamos na matéria, 2022, o ano vai terminar da mesma forma que começou. Se a gente lembrar, a primeira semana de janeiro, nós terminamos 2021 com chuva. A última semana de 2021 foi marcada por muita chuva entre Natal e Ano Novo. 2022 começou com chuva e o final, a última semana de 2022, como nós estamos vendo, chuvas, e deve terminar com chuvas. E a primeira semana de 2023 também deverá ser marcada por chuvas na nossa região, não só na nossa região, mas como em todo o estado de São Paulo, viu, Sabrina? Nós precisamos lembrar que o alerta que foi emitido pela Defesa Civil no começo da semana de chuvas de até 155 milímetros para a região de Campinas, ela ainda está em vigência. Essa vigência desse alerta vai até amanhã. Inclusive, um apontamento que foi realizado pelo CEPAGRE, Sabrina, ele traz a informação de que chuvas mais generalizadas e intensas devem ocorrer da madrugada da quinta para sexta-feira. Então, há previsões de chuvas mais intensas ainda para essa madrugada, para sexta-feira. Deve ocorrer chuvas volumosas, como nós vimos, como nós estamos noticiando esses dias, que podem continuar ocasionando inundações, podem ocorrer alagamentos, enxurradas. É interessante, Sabrina, que nós não trouxemos notícias de enxurradas, né? Ocorrências com enxurradas, nós não tivemos nesse período, mas nós tivemos muitas ocorrências de inundações. Como queda de árvore, como nós mostramos ontem na cidade de Campinas. E é claro que essa quantidade de chuva levou alguns municípios para estado de atenção, outros para estados de alerta, alguns estão em observação, e não é por menos, porque a quantidade de água que caiu nas cidades foram muito. Em Americana, agora, na nova atualização do acumulado, a Defesa Civil ela trabalha, ela opera a Operação Chuvas de Verão com o que chove nas últimas 72 horas, ou seja, o que foi registrado pelos pluviômetros automáticos ou pelas estações meteorológicas nos últimos 3 dias. Então, o que choveu, pelo menos nos últimos 3 dias em Americana, o acumulado agora é de 67,3. Hoje o tempo ficou um pouquinho mais estável, né? Não tivemos tantas chuvas hoje como foi no dia de ontem, e isso acabou auxiliando para não ocorrer mais transtornos. Uma vez que nós temos imagens do Ribeirão Quilombo, que já inundou em Americana. Ele pegou alguns trechos, principalmente ali do campo de futebol, que tem próximo à unidade da Guarda Municipal de Americana. Nós temos as imagens aí dela. Esse campo sempre fica inundado. Sempre. Hoje pela manhã, falei certo, Sabrina? Inundado? Certo, inundado. Inundado. Essas imagens foram divulgadas nesta manhã pela Defesa Civil da cidade de Americana, justamente fazendo um monitoramento. Nós podemos observar, eles estão fazendo todo o monitoramento. Nós conseguimos observar que o Ribeirão Quilombo ele está numa situação de enchente, que é quando o rio chega na sua capacidade máxima, ele já está na sua cheia e apresenta riscos ainda de inundação, de transbordamento, justamente pela quantidade de água que está vindo dos outros municípios, né? Nós temos que lembrar que ainda corre esse risco, ainda mais com chuvas previstas para esta madrugada, para essa sexta-feira. Vou ter que acordar 1h de manhã. Para dar notícias de novo de municípios inundados. Gente, vocês não têm ideia. Jornalista é igual médico, entendeu? Vocês não têm ideia. Aí tem um plantonista da noite que fica sabendo a notícia e pergunta para a editora. Aí faz o quê? Vamos subir, 2h da manhã a gente está lá, subindo a matéria. Mas é isso, a gente sobe, a gente corre atrás da informação para realmente alertar a população. Esse é o nosso foco, né? É a prestação de serviço. É dizer, gente, cuidado, está acontecendo isso em Nova Odessa, daqui a pouco vai acontecer em Americana. E vocês estão vendo as imagens de hoje de manhã em Americana. Então, vai em Santa Bárbara também, que não é o Ribeirão Quilombo, é o Ribeirão dos Toledos, mas tá tudo igual, gente. Vai começar a subir todos os rios e aí vai ficar complicado para todas as cidades mesmo. Vamos ver o que choveu nesses últimos dias, né, Sabrina? Sim. Na cidade de Americana, como nós disse, ficou 67,3 milímetros. A quantidade dessa chuva, ela deu uma diminuída, né?
Ontem estava 78 milímetros, choveu um pouco menos, mas ainda é alarmante, é preocupante para o município, uma vez que os rios, principalmente o Ribeirão Quilombo, ele apresenta risco de inundação pela água que está vindo dos demais municípios, como nós vimos em Sumaré, como vimos em Nova Odessa. Essa água ainda está descendo, vai passar por Americana, pode ocasionar transtornos ainda. A cidade de Nova Odessa, ela está em estado de atenção. Nova Odessa, que tem pessoas desabrigadas, foram 92 milímetros nas últimas 72 horas. E a gente vai estranhar daqui a pouco com 2 cidades, viu, Sabrina? Mas antes vamos falar de Campinas, que segue em estado de atenção também, com 89,7 milímetros nas últimas 72 horas. Piracicaba, 76,3 milímetros. E antes de eu falar das outras 2 cidades, vamos só dar um adendo aqui sobre relação a Piracicaba. Piracicaba ainda não está em estado de atenção, ela está em observação. Porém, a Defesa Civil ela está em extrema observação e atenção na cidade por conta do rio Piracicaba. Como nós falamos ontem, toda a água desses rios, como nós comentamos, Ribeirão Quilombo, que choveu em Sumaré, choveu em Nova Odessa, vai descer para Americana, essa água vai desaguar no rio Piracicaba e vai parar em Piracicaba, assim como as águas do Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara vai parar no rio Piracicaba também. Nós temos uma imagem do rio Piracicaba, puder colocar para a gente na tela, por favor. O rio ele já está numa situação extremamente crítica, falta 2 centímetros para entrar em estado de emergência. Poxa, e a Rua do Porto ali sempre fica lá inundada. Sempre inundada. Sempre inundada nessa época. Sabrina, o rio chegou a 4,18 metros. Nossa, é bastante. Está extremamente elevado, 2 centímetros apenas para entrar em estado de emergência, toda a região ali do rio Piracicaba. E quando o rio atinge 4,20 metros, ele já ocasiona inundações. Então já tem ocorrências de inundações ali na Rua do Porto, começa a gerar problemas. Então Piracicaba está nesse ponto crítico, qualquer chuva pode provocar, qualquer chuva mais intensa, tanto em Piracicaba quanto os municípios acima, como Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, que essas águas vão parar no rio Piracicaba, pode ocasionar ocorrências de inundação também. E o que nos surpreende, como foi mostrado aqui, ocorrências em Montemor e em Valinhos. Levantando os dados desse município, você não vai acreditar o quanto que choveu em cada cidade nas últimas 72 horas. Montemor choveu 202,7 milímetros nos últimos 3 dias. Já a cidade de Valinhos choveu 155,9 milímetros. Exatamente o que o alerta da Defesa Civil está falando. Com acumulados de 155 milímetros, a gente já consegue observar que municípios aqui da nossa região chegaram e ultrapassaram isso, colocando esses municípios até além de estado de atenção, já para estado de emergência, que é uma situação crítica que pode agora gerar novas ocorrências, porque o solo fica saturado, pode começar a ter erosões, principalmente nos leitos dos rios, pode apresentar riscos de deslizamento, quedas de pontes. Então começa a se tornar um pouco mais preocupante esse cenário quando você tem um acumulado de chuvas como esse. E a tendência é que continue chuva, como nós informamos, vai continuar chovendo, tem previsão de chuva para o dia 31, dia 1º, dia 2, o dia 3, tem previsão de chuvas para as nossas regiões. E a partir do dia 31, nós estamos vendo essas chuvas intensas que estão acontecendo de forma generalizada. Isso deve se estender até a noite de sexta-feira. A partir do sábado, no dia 31, o tempo pode firmar um pouco, pode ter um predomínio de sol, porém, no final do dia, existem previsões de pancadas de chuvas um pouco mais intensas ou até mesmo temporais, aqueles famosos temporais de fim de tarde. É o que está previsto a partir do dia 31 até o dia 3. Muito bem. A gente até ia falar mais hoje, gente, mas hoje, diante da notícia maior, né, no dia de hoje, não tem por onde, diante do falecimento do rei do futebol, Pelé, com certeza o próximo programa, que é o Estádio da TV Brasil, vai ter aí um conteúdo especial, por isso nós vamos encerrar por aqui, né, Ezequiel? Sim. Mas amanhã a gente vai trazer muito mais atualizações para vocês sobre as chuvas, sobre
as notícias aqui da cidade, da região. Então fique ligadinho com a gente, mas agora continue aí, acompanhe a programação da TV Brasil, que com certeza vocês vão assistir aí uma programação diferente devido ao falecimento do Pelé, do rei do futebol, né, que a gente aqui vai deixar um legado muito importante aqui para todos nós. Um grande beijo, até amanhã, Ezequiel. Até amanhã, Sabrina. E até amanhã para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.